capítulo 33 do livro de Deuteronômio. De Deuteronômio, o versículo 18 e 19. Palavra do Senhor, que diz assim: de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão o seu povo para o monte, Zebulon e Issacar. Ali apresentarão ofertas de justiça, Zebulon e Issacar, e sugarão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na terra, Zebulon e Issacar. Eu vou repetir o versículo 19. Eles, Zebulon e Issacar, chamarão seus povos para o monte. Ali apresentarão ofertas de justiça, Zebulon e Issacar. Sugarão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na terra, Zebulon e Issacar. E você diz amém. Amém. Tome teu assento e vamos ouvir a voz de Deus. Este texto do capítulo 49 do livro de Gênesis, associado ao capítulo 33 do livro de Deuteronômio, revelam uma manifestação de promessa evidenciada em duas fases da vida humana e representadas aqui por um homem cujo nome era Issacar. Se você reclinar a sua atenção aos dois textos lidos, você vai perceber que existem aqui duas fases vivenciadas por este homem e que dizem respeito a uma promessa que foi liberada sobre a sua vida. Mas é interessante destacar que a trajetória deste homem por nome Issacar se deu início em um momento conturbado da casa de Jacó, em um momento crítico da história de Jacó. A princípio, a Bíblia diz que Jacó passou a amar uma moça por nome Raquel, e pela qual ele trabalhou 7 anos para o pagamento de dote pelo casamento com Raquel, o que era estritamente relacionado àquela cultura que ele deveria trabalhar pelo casamento, servindo ao seu sogro por 7 anos para casar com a mulher que ele amava, a Raquel. Mas ao final dos 7 anos ele teve que se submeter a uma nova decisão do sogro por nome Labão, que não quis entregar a Jacó a filha mais velha em casamento antes da mais nova. E Jacó então, após 7 anos servindo a Labão, teve que casar-se com Leia e trabalhar mais 7 anos pelo seu casamento com Raquel.
o clima entre estas duas mulheres passou a ser um clima de disputa pelo amor de Jacó. Uma vez que Jacó amava a Raquel, mas era casado também com Leia. E a Bíblia diz que, em se tratando de haver uma disputa entre estas duas mulheres, Leia começou a clamar a Deus pedindo um filho. E a partir daí, Jacó começou a gerar filhos com Leia e posteriormente com a sua irmã por nome Raquel. Não obstante Leia gerar mais filhos do que Raquel e dar mais filhos a Jacó, ela sabia que o coração de Jacó estava com a sua irmã Raquel. Jacó amava a Raquel, porém ele havia gerado mais filhos com Leia. E esta disputa começou a ser acirrada entre estas duas mulheres, a ponto de que, um certo dia, Leia vai atrair Jacó para um momento de intimidade. Os solteiros que tapem os ouvidos agora por um instante, porque a Bíblia diz que, com a ajuda do filho por nome Rúben, que havia trazido para sua mãe mandrágoras, que era uma espécie de uma planta afrodisíaca, e então, com a ajuda de Rúben, e se apropriando ou fazendo uso desta mandrágora, Leia atraiu Jacó para uma noite de intimidade, e como resultado daquela noite, ela passou a gerar mais um filho para Jacó, que na verdade aqui era o quinto filho de Leia com Jacó. Ao gerar esta criança, ela vai chamar-lhe de Issacar, que significa recompensa. Na mente de Leia, o nascimento desta criança era uma recompensa da sua disputa com a sua irmã Raquel. Leia, todas as vezes que olhava para Issacar, entendia: ele é a minha recompensa. Algumas versões ou traduções, a expressão usada aqui era salário. Leia olhava para Issacar e dizia: ele é o meu salário, ou a recompensa desta disputa do meu amor com Jacó, ou com a minha irmã por Jacó. Vocês podem ler o texto que todas as vezes que Leia gerava um filho, junto com esse filho, ela gerava a expectativa de atrair Jacó, de receber o carinho de Jacó, de ter a atenção de Jacó, de viver o verdadeiro amor de Jacó. Não foi diferente com Issacar. Ao gerar esta criança, ela coloca o nome, repito, de recompensa ou de salário, porque na mente de Leia, nesta disputa, ela sai ganhando, e ganhando, ela gerou mais um filho para Jacó. A criança cresce, se desenvolve, fazia parte da cultura patriarcal de que, antes de morrer, o pai reunia todos os filhos e repartia entre eles a herança e abençoava também os filhos. E na verdade, aquela repartição de herança ia muito além do que repartir algo material ou algo físico, porque aquela repartição de herança era algo moral, espiritual. Ao colocar as mãos sobre a criança, ou sobre o menino, ou sobre o rapaz, como queiram, o pai estava liberando sobre ele não apenas uma herança física, não apenas uma herança material, mas ele estava liberando sobre ele uma herança espiritual e uma herança moral. Ao olhar para o quinto filho, Jacó vai liberar sobre ele uma promessa, uma bênção.
uma herança. Ao olhar para o quinto filho, Jacó vai dizer: Issacar é um jumento de ossos fortes, deitado entre dois fardos. A gente precisa entender isso aqui, que a palavra jumento aqui, ela não é considerada pejorativa como na nossa cultura. Naquela cultura, quando Jacó olha para Issacar e chama ele de jumento, a princípio, somente a princípio, porque você vai perceber algo distorcido adiante, mas a princípio ele está elogiando o filho, porque naquela cultura existiam duas características do jumento. Primeira, era o único animal com força para o trabalho, com força suficiente para o trabalho. Era o único animal que tinha esta força para o trabalho. A segunda é que jumentos eram animais de grande valor no mercado. Quando ele está olhando para Issacar e dizendo: Issacar é um jumento, esta promessa, ou na verdade esta liberação que Jacó está começando a fazer sobre o filho, inicia-se com um elogio, e ele agora traz consigo o conceito de que aquele filho era diferenciado dos outros, porque ele tinha força para o trabalho, certamente, fisicamente falando, dentro da fisiologia, Issacar era um homem robusto. Jacó olha para Issacar e diz: ele tem força para o trabalho, e ele tem valor também. Então ele começa elogiando o filho. Porém, o que começou com um elogio, terminou com uma sentença. Por que começou com um elogio e terminou com uma sentença? Porque Jacó está olhando para Issacar e dizendo: ele é um jumento de ossos fortes, deitado entre dois fardos, só que ele viu que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e agora abaixou seu ombro, e agora ele libera uma sentença: e servirá debaixo de tributo. Qual é o peso desta palavra que um pai libera sobre um filho? Qual é o peso que Issacar está recebendo ao receber do próprio pai uma palavra dizendo, elogiando ele: é um homem preparado para o trabalho, é alguém que tem valor, é alguém que tem força, mas que servirá debaixo de tributo. Na verdade, Issacar estava sendo sentenciado pelo pai aqui a passar toda a sua vida dependendo de alguém. A expressão servirá debaixo de tributo, Jacó está dizendo aqui: Issacar, embora tem força para trabalhar, embora é alguém de valor, só que ele vai ter uma vida acomodada. E ele olha para o filho e enxerga algumas características de talvez acômodo no filho, ou um comportamento de alguém acomodado, e ele logo libera uma palavra dizendo: por causa disso você vai depender a vida toda de alguém, por causa disso você vai depender a vida toda dos outros, por causa disso você vai servir debaixo de tributo. Ora, Issacar tem diante de si uma palavra, uma liberação, uma sentença. A vida toda ele vai depender, a vida toda ele vai precisar de favor, a vida toda alguém vai ter que lhe ajudar, a vida toda, para conquistar alguma coisa, ele vai ter que trabalhar, e trabalhar pesado. A vida toda ele vai pagar tributo para alguém. Esta é uma sentença que um pai liberou sobre um filho. E aí eu abro um parênteses, eu trabalho com a pedagogia, então eu preciso dizer algo para vocês aqui sobre o perigo e o cuidado que pais precisam ter para não liberar palavras para o filho
que podem trazer um peso moral e espiritual sobre a vida dele por toda a sua vida. Daqui a pouco eu vou profetizar algo dentro disso, mas eu quero já alertar a todos os pais aqui presentes, e eu repito, o cuidado que devemos ter com a nossa boca, com a nossa língua, porque às vezes, no ímpeto de uma raiva, no ímpeto ou no calor de um nervoso, ou de um nervosismo, como queiram, libera-se palavras e não percebe-se que aquela palavra vai trazer ou ter um peso sobre a família. Olha o que Jacó está liberando sobre o filho. Jacó está liberando sobre o filho. Aqui está dizendo que ele vai passar a vida toda servindo, que ele vai passar a vida toda dependendo, que ele vai passar a vida toda precisando de alguém, que ele vai passar a vida toda servindo ou pagando tributos. E aí eu faço aqui uma análise do comportamento de Issacar, porque embora quem está liberando sobre ele esta palavra era o próprio pai, ele teve diante de si, na verdade, duas escolhas. A primeira, ou simplesmente aceitar a sentença que a vida estava lhe dando, ou fazer tudo diferente. Eu vou repetir, porque aqui eu começo entregando o recado de Deus para a sua vida. Eu repito, ele recebe do pai uma palavra, e ele tem diante de si duas oportunidades. Qual é a primeira, pastor? Acomodar-se a isto, aceitando a sentença que a vida, através do pai, estava lhe dando, e simplesmente se conformar que durante toda a sua vida ele precisaria de alguém e dependeria dos outros, ou simplesmente entender que ele poderia fazer diferente. Olhe para cá. Dentre essas duas situações, ele escolheu a segunda. Ele escolheu fazer diferente. E quando é que ele vai fazer diferente? Olhe para cá. Ele recebe do pai uma palavra, ele recebe do pai uma liberação, ele recebe do pai uma sentença, e ele vai convivendo com isto por um tempo. Só que agora a Bíblia vai dizer que a família de Jacó, a casa de Jacó, havia se fortalecido, cresceram, se enumeraram, povoaram o Egito. Vocês sabem o porquê. José, filho de Jacó, havia sido governador do Egito e trouxe toda a casa do seu pai para residir no Egito. O tempo passou, se levantou um faraó que não conheceu a José, que não conheceu a sua história, percebendo que o povo ou a casa de Israel havia crescido em número, se fortalecido, ele vai agora persegui-los e colocá-los debaixo de jugo. Ora, a casa de Israel está servindo no Egito. A casa de Israel agora está debaixo de um jugo. Olha o que é o peso de uma palavra. A casa de Israel agora está como escravo no Egito. Só que Deus aparece a Moisés. Vocês conhecem o texto de cor e salteado. Eu só quero salientar alguma coisa. E Deus aparece a Moisés e diz a Moisés: levanta, volta para o Egito e vai resgatar Israel da escravidão do Egito. Moisés vai ao Egito e traz ou tira do Egito consigo aproximadamente 3 milhões de israelitas. Era a casa de Jacó, eram os filhos de Jacó. Por uma questão de organização e até ordem divina, ele vai dividir este povo, ou organizar este povo em grupos, separando por tribo. Olhe para cá. Cada tribo, já que ele tem a responsabilidade de tirar a casa de Israel do Egito e levá-los à terra prometida, a terra que Deus diz que daria a eles em herança e em possessão, mas que esta terra seria simplesmente tomada por eles à força. Está muito claro isso na Bíblia. Eles iriam guerrear, embora por uma terra que Deus havia prometido, mas eles iriam dominar esta terra, possuir ela, mas guerrear por ela.
Então Moisés, por ordem divina, organiza o povo, separa as tribos. Cada tribo vai ter exército, cada tribo vai ter capitão, e cada tribo vai receber o nome da casa de Jacó, de um filho de Jacó. São 12 tribos. Então agora se levanta uma tribo chamada tribo de Issacar. Se você ler Números capítulo 1, Moisés ainda está organizando as tribos e está conscientizando estas tribos, dizendo: nós vamos guerrear, nós vamos tomar posse da terra que Deus nos prometeu. Só que eu preciso de soldados, eu preciso de exército. Olhe para cá, percebam que Issacar, o moço que o pai olhou para ele e disse: é acomodado. O moço que o pai olhou para ele e diz: vai viver a vida toda debaixo de tributo, dependendo dos outros. Quando Moisés vai enumerar e fazer o censo das tribos, de quem seriam os guerreiros, de quem seria o exército de Israel, Issacar é a quinta tribo, que com 54.400 homens se levanta e diz para Moisés: eu vou à luta, eu vou à guerra. Eu vou repetir isso aqui para a tua ficha cair. O moço que o pai disse é acomodado, o moço que o pai disse vai viver ou ter a vida toda debaixo de jugo, o moço que o pai liberou sobre ele uma palavra dizendo: vai depender dos outros a vida toda. Este moço se levantou e disse para Moisés, com 54.400: quer saber de uma coisa, Moisés? Se disponho agora a ser guerreiro. O que é que está acontecendo, pastor? Ele deveria se acomodar e aceitar a sentença que a vida estava dando, mas Issacar disse: quer saber de uma coisa? Eu troco o jugo pela espada e vou à guerra. Eu troco o jugo pela espada e vou à luta. Qual é a lição que Deus está nos dando aqui? É que nenhuma família consegue viver ou poderá viver debaixo de maldição se houver nela alguém que vá à luta, alguém que saia à guerra. Eu vou repetir isso aqui. A ideia e aquela velha história dizendo: pastora, é maldição de família, é maldição hereditária. Ela pode ser quebrada quando alguém dentro de uma casa arregaça as mangas e diz: quer saber de uma coisa? Eu vou lutar pela minha família, eu vou guerrear pela minha família. E deixa eu já liberar uma palavra de Deus aqui. Este seminário da família que está acontecendo durante todos esses dias, eu entendo que Deus está olhando para pessoas aqui que estão representando a sua família e saíram à luta, vieram à guerra, e Deus está dizendo: eu vou lutar por causa da tua atitude, a história da tua casa, da tua família. Se tem alguém que recebe a palavra, abre a tua boca e glorifica.